no capítulo deste sábado 13 de junho da novela Além do Tempo. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Deus abençoe a todos. Após Felipe ter descoberto a mentira de Lívia sobre a freira do convento, ela tenta se explicar com ele, mas Felipe não quer saber das explicações dela. Ele está pensando que ela passou a noite com Pedro e a chama de mentirosa. Ele deixa claro que Vitória irá saber, por ele, a mentira que ela contou. Lívia implora para que Felipe não conte nada para a Vitória, porque ela precisa do emprego. Felipe acha que Lívia só quer ficar trabalhando lá por causa do Pedro, e pergunta se ela não acha que já bastou a noite que eles passaram juntos. Lívia tenta explicar para Felipe que ela e o Pedro não passaram a noite juntos, e eles não são noivos. Felipe fica chocado por descobrir mais uma mentira de Lívia, e Lívia tenta explicar agora que eles não são oficialmente noivos. Felipe não quer ouvir as explicações de Lívia porque eles não são nada um do outro, nem amigos eles são. Ele afirma que ela só continuará trabalhando lá se Vitória quiser. Lívia continua implorando, agora em nome do que eles quase tiveram um dia, para ele não contar para a Vitória o que aconteceu. Felipe acha ridículo se humilharem assim. E ele pergunta se valeu a pena um momento de intimidade que ela teve com o futuro noivo dela. Lívia não quer mais se explicar. Se ele mesmo já disse que não queria explicações, ele é o certo, nunca errou na vida. Felipe não se convence da lição de moral que ela tentou dar nele e manda ela guardar as defesas dela para a Vitória. Lívia fica desesperada e explica que ela não teve saída. Ela não podia dizer o motivo que iria sair. Felipe fala que irá falar com a Vitória. Lívia insiste para que Felipe não conte nada para a Vitória, que um dia ela vai poder contar a verdade para ele do que está acontecendo. Ela pede para ele olhar para ela. Felipe olha para o seu grande amor, e ela pede em nome do amor que um dia ele disse sentir por ela para ele não contar nada para a Vitória. Felipe continua olhando nos olhos de Lívia, e ela implora para que ele não conte nada para ninguém. Zilda aparece questionando Lívia o que está acontecendo lá, que ela não deu ainda o remédio da Vitória que já está na hora. Lívia fala que já está indo para lá. E Felipe chama a Zilda para ir no quarto de Vitória também. Lívia dá o remédio de Vitória e Vitória fica aliviada por ela ter voltado, porque Zilda andou se confundindo com as gotas do remédio dela. Felipe questiona a Vitória por que ela não se levantou ainda, se ontem ela estava tão bem. Vitória dá a desculpa de que uma idosa como ela não se pode confiar na saúde. Uma hora ela pode estar bem, outra não. Ela fala para Lívia que ela soube que a freira faleceu. Ela dá os pêsames para ela. Felipe fica olhando para a cara de pau de Lívia, que sustenta a mentira e ainda agradece Vitória. Felipe, para ver se Lívia continuará mentindo, ele pergunta como era mesmo o nome da freira que cuidava dela. Lívia, toda sem graça, fala que era Anunciação. Felipe começa a falar para Vitória como foi a visita dele no convento, e Lívia fica preocupadíssima que ele fale alguma coisa. Mas ele respeita o pedido dela e não fala nada. Enquanto isso, Pedro conta para Emília tudo o que aconteceu na noite anterior. Emília fica aflita, pensando que Vitória possa ter encontrado Bernardo. Pedro manda Emília se acalmar porque ninguém sabe o que aconteceu. Quando eles chegaram na casa, não tinha ninguém lá dentro. Emília pergunta para Pedro onde Lívia está agora. E Pedro conta que Lívia resolveu voltar para a mansão para saber sobre o pai dela. Emília fica chateada porque Pedro prometeu para ela que Lívia voltaria com ele. E agora ela se depara com a notícia de que a Lívia voltou para a casa de Vitória. Pedro repete que Lívia acha que Vitória encontrou Bernardo. E ela pode ter levado ele para lá, porque a mansão é muito grande. Emília fica mais angustiada ainda só de pensar no seu amor preso pela própria mãe. Pedro se faz de bom amigo para Emília, afirmando que ele vai ajudar Lívia a encontrar o Bernardo. Ele pergunta onde está a gema, que ele queria falar com ela. Emília é curta e grossa com Pedro, mandando ele parar de ser ignorante com Gema. Se ele quer conversar com ela, tudo bem, mas não é para ele ser ignorante com ela, porque Gema é a melhor pessoa que ela já conheceu na vida. Ela não merece o jeito como ele trata ela. Emília manda Pedro respeitar a Gema. Pedro não compreende porque Emília está falando tudo isso para ele. Emília fala a verdade. Ela está falando isso porque Gema está cuidando de Raul. Pedro se levanta na maior grosseria porque já queria tratar Gema mal e colocar Raul para correr de lá, mesmo doente, coitado. Emília barra o que Pedro ia fazer, mandando ele voltar, contando que Raul foi largado lá na porta como um animal e ele está precisando de cuidados. Pedro fica indignado por Gema estar cuidando de Raul no quarto. Emília toca logo na ferida de Pedro, falando que ela chegou a pensar que ele poderia ser um bom marido para Lívia, só que se ele continuar com essas atitudes dele e ainda quiser a Lívia, é para ele esquecer ela.
Ela manda ele ir agora falar com a Gemma. Pedro percebe que ele não pode demonstrar a grosseria dele na frente de Emília e recua. Gemma está cuidando de Raul, que está ardendo em febre. Pedro entra no quarto odiando aquela cena, mas ele se controla por causa de Emília, que está na sala. Gemma não gosta de ver Pedro lá. Ela pensa que ele vai fazer escândalo e avisa logo que Raul está doente e ela precisa cuidar dele. Pedro fica interessado em saber o que aconteceu com Raul. Gemma conta que ninguém sabe o que aconteceu. O infeliz do Bento só fez jogar o Raul lá fora e foi embora. Pedro acha estranho Bento ter feito isso. Gemma não acha estranho porque Raul estava com ele atrás do Bernardo. Ela acha que Bento viu que Raul estava doente e que não servia mais para ajudar ele, por isso ele fez isso. Pedro dá um beijo na mãe falando que ele precisa voltar para a mansão. Ele vê que Raul está machucado no braço e pergunta para Gemma que marca é aquela no braço do negro. Gemma fica chateada no modo como o filho se refere ao Raul e chama a atenção dele, falando que Raul tem nome. Pedro percebe na hora que Raul foi amarrado. Ele manda a Gemma escutar tudo que Raul falar, porque para Lívia pode ser importante. Bento quer falar com Vitória para explicar o que aconteceu. Zilda aconselha Bento a deixar a Vitória em paz, porque ela está furiosa com ele. Bento volta a se aborrecer, jurando que foi Bernardo quem ele deixou naquela casa. Alguém entrou lá e trocou os homens. Zilda questiona Bento como foi que os capangas dele não viram nada. Bento xinga os 2 capangas dele. Eles devem ter caído num sono profundo e sumiram depois da cidade, os covardes. Zilda não acredita nessa possibilidade, pois quem estaria interessado no Bernardo? Bento não sabe, a única coisa que ele pode afirmar é que alguém entrou lá e tirou o Bernardo e colocou outra pessoa. Zilda deixa claro para Bento que isso é o que ele está falando. Bento percebe que Zilda não acredita nele. Zilda aconselha Bento a não incomodar a Vitória porque ela pode demitir ele. Bento não acredita que Vitória faria isso. Zilda, já conhecendo Vitória, aconselha Bento a não duvidar do que Vitória seria capaz, porque depois do que ela fez com Bernardo, o próprio filho dela, ela sabe que ela é capaz de tudo. Bento percebe que Zilda tem razão e Vitória é um monstro de mulher. Anita confessa para Lívia que a alma dela quase saiu do corpo quando ela soube que Felipe ia falar com o padre. Lívia pede desculpas para Anita por ter colocado ela nessa história toda e conta que Felipe está pensando que ela inventou toda essa história para poder dormir com Pedro. Anita pede para Lívia ficar calma porque tudo se esclarecerá. Lívia defende a atitude de Felipe, confessando que desde quando ela conheceu ele, ela só faz mentir. Ela nem imagina a reação de Felipe quando souber que ela é a neta de Vitória. Anita acha que Lívia está sendo exagerada. Felipe é uma pessoa boa. Lívia sabe que ele se calou por pena. Ela não quer se iludir em relação ao Felipe. Ela está nas mãos dele. Anita fica interessada em saber como é que a Lívia vai encontrar Bernardo naquela mansão enorme. Lívia fala que a única coisa que ela tem certeza é que o Bento que vai levar ela até onde Bernardo está. Ela pede para Anita falar para o Pedro não mentir porque Felipe já sabe da verdade. Lívia aparece toda sorridente agradecendo para Felipe por ele não ter entregado ela para a Vitória. Felipe pede para ela não levar muito tempo para contar a verdade para a Vitória porque é chato ele ver Vitória sendo enganada. Lívia afirma que será por pouco tempo. Felipe joga uma indireta para Lívia perguntando se o Pedro desistiu do trabalho dele. Lívia percebe que Felipe está com ciúmes dela com Pedro, mas Felipe, para não dar o braço a torcer, manda ela não ser ridícula de pensar nisso. Lívia pergunta para Felipe por que ele não para de falar na noite que ele supõe que ela passou com Pedro. Felipe deixa claro que ele somente acha essa situação dela de ter mentido para a Vitória de extremo mau gosto. Melissa aparece na hora questionando Felipe por que ele chamou a empregada de senhorita Lívia. Lívia olha toda desconfiada para Felipe para ver o que ele vai responder para Melissa. Felipe, todo desconfiado, dá a desculpa de que não percebeu se chamou Lívia de senhorita e avisa a Melissa que Máximo está esperando por eles. Melissa, para provocar Lívia, manda ela cuidar de Vitória porque ela quer ver ela boa para o casamento dela com o Felipe. Lívia fica toda sem graça depois do que escutou. Felícia troca com uma desconhecida um presente que ela ganhou de Vitória por um porquinho que a mulher ia assar. Ninguém mandou Ariel chamar Botelho, mas ele, como um anjo, sabe tudo e avisa ele que Raul está doente na casa de Gemma. Botelho deixa claro para Ariel que ele vai na casa de Gemma e o agradece por ter avisado. Severa chama a atenção de Alex por estar tocando piano errado. Ela se aproxima de Alex e o ensinando a tocar piano direito. Pedro está revoltado contando para Anita a cena que ele viu na casa de Gemma. Ele confessa que por ele pegaria o Raul e jogava na rua na mesma hora. Anita manda o irmão deixar ela falar. É para ele ficar calmo porque a Lívia mandou ela falar para ele que Felipe já sabe que eles não estavam no convento. Pedro fica surpreso como Felipe já sabe disso.
E Anita conta que Felipe teve que ir no convento a mando de Vitória falar com o padre. E ele ficou sabendo disso. Pedro confessa para Anita que ele odeia o Felipe e pergunta como a Lívia está. Anita conta que Lívia teve que implorar para o Felipe para ele não contar nada para a Vitória e ele entendeu por enquanto. Gemma comenta com Emília que ela está muito preocupada com Raul porque a febre não passa por nada. Ela já tentou de tudo. Emília quer saber se Raul já comeu alguma coisa. Gemma fala que não, ele não tem vontade e está falando coisa com coisa. O Pedro falou que amarraram o Raul na tapera. Emília não vê motivos para terem amarrado o Raul. Depois ela fica se perguntando se Raul sabe o que aconteceu realmente com Bernardo. Botelho examina Raul que está ardendo em febre. Ele afirma que Raul está com pneumonia. Ele vai dar um remédio para ver como ele vai reagir. Melissa fica a sós um instante com Máximo e aproveita para falar de Roberto para ele, dizendo que ele está apaixonado por Bianca. Máximo defende a filha falando que ela é muito nova. Ela não deveria estar pensando em namorar agora. Melissa fica sem graça com a resposta de Máximo e ele sai de lá. Felipe, todo empolgado, pensando que Melissa quer morar lá, ele pergunta em qual direção ela quer a casa deles. Melissa, como não gosta da ideia e nem sabe o que dizer para Felipe, ela pede para eles pensarem nisso depois, porque lá é tão bonito que ela vai gostar de morar em qualquer canto de lá. Doroteia sonda Bento novamente, mas ele não quer papo com ela. Ela pergunta por que ele está de mau humor desde ontem. Bento deixa claro que se ela continuar perturbando ele, o mau humor dele vai piorar. Doroteia continua fazendo perguntas para Bento se a noite dele foi tão ruim assim. Para ele estar com esse mau humor, Bento manda Doroteia sair de lá, assumindo que ele é um homem grosso, e ele não quer ofender ela. Doroteia não tem medo de levar esporro do Bento e tenta amansar ele, falando que ele sabe ser cavalheiro quando quer, falando que ela estava ansiosa para ver ele. Bento deixa claro que ele não está com humor para falar sobre isso. Doroteia joga verde para colher maduro, falando que ela teve insônia e acabou vendo Zilda e Vitória saindo de madrugada, e ela ficou se perguntando o que duas senhoras iam fazer de madrugada na rua. Bento tenta confundir Doroteia falando que ela só podia estar sonhando. Doroteia deixa claro que não. Porque ela viu ele pegando a Zilda e a Vitória no coche. Bento mente que ele não fez nada disso e manda Doroteia procurar o que fazer. Doroteia percebe que Bento está furioso com alguma coisa. Pedro aparece para falar com Felipe, pedindo desculpas pela demora dele. Felipe é irônico ao perguntar para Pedro se ele ajudou a carregar o caixão da freira que morreu. Pedro fala a verdade que ele não estava no convento, e Felipe mente que Lívia chegou falando isso hoje. Pedro fala que esse foi somente o motivo que eles tiveram que dar para poder saírem do trabalho urgentemente. Felipe manda Pedro se explicar melhor. Pedro afirma para Felipe que ele não pode expor o segredo de uma pessoa que pediu segredo para eles. É assunto de família. Felipe fala na cara de Pedro que ele sabe muito bem que a Lívia é sozinha no mundo, mas Pedro mente falando que foi assunto da família dele. E ele garante que a palavra dele e da Lívia foi essencial para não fazer injustiça com uma pessoa. Felipe acha que Lívia foi contar para o Pedro que ele já havia descoberto a mentira deles. Pedro fala que ainda não viu a Lívia desde quando chegou. Agora, se ele não acredita nele, ele jura pela alma do finado pai dele. Felipe manda Pedro parar de tentar se explicar e voltar para o trabalho. Quando Felipe sai, Pedro com raiva cospe na bota dele. Rita está ajudando Felícia a dar banho no porco dela. Vitória quer saber por Zilda se Lívia está dentro do quarto. Zilda afirma que não, ela foi na cozinha, ela pode falar o que deseja. Vitória confessa que está sem forças, ela acha que é castigo de Deus por não encontrar Bernardo. Zilda acha que ela não deve ficar se martirizando assim. Vitória fala que até o Bento decepcionou ela. Zilda defende Bento falando que era o Bernardo que estava lá. Vitória deixa claro que ela não acredita no Bento. Ela acha que o Bento brincou com a cara dela. Ela não imagina que alguém pudesse trocar Bernardo por outra pessoa. Ela pensa que nem Emília iria querer o Bernardo do jeito que ele está. Vitória pensa que o amor, mesmo sendo verdadeiro, não resiste a doenças e às dores da vida. Ela sabe que está pagando por tudo que ela fez na vida. Lívia e Pedro estão de olho em Bento, mas ele não sai de lá para canto nenhum. Ariel fica conversando com Bernardo até a tempestade passar e pararem de procurar por ele. Valmir dá com a língua nos dentes para Felipe, contando que Vitória e Zilda saíram de madrugada com um Bento no coche dela. Felipe fica desconfiado do que possa ser que Vitória está escondendo dele. Ele vai até o quarto de Vitória questionar ela. Por que ela saiu de madrugada, se ela ainda estava se recuperando? Lívia fica interessada também em saber por quê e se vira para olhar para Vitória para ver o que ela vai falar. Vitória fica toda sem graça. E Zilda fica desconfiada pelo questionamento de Felipe. Felipe exige saber o que está acontecendo para ela sair de madrugada. Vitória deixa claro para Felipe que ela não está gostando nada da atitude dele de ficar cobrando ela.
E diante de uma empregada, Zilda pensa que é dela que Vitória está falando e fala que vai se retirar. Vitória manda Zilda ficar e deixa claro que ela está falando da Lívia. Lívia se retira de lá para não atrapalhar a conversa deles. Felipe deixa claro para Vitória que ele não gosta de ser enganado. Sai de madrugada para uma pessoa que está se curando de uma gripe e a querer se suicidar. Vitória tenta disfarçar perguntando para Felipe quem foi que falou isso para ele. Felipe manda a Vitória não querer fazer-lhe de bobo, porque ele sabe muito bem que é verdade o que falaram para ele. Ele sempre desconfiou das saídas dela pela madrugada. Ele sabe que esse foi o motivo deles terem ido para lá. Ele só não sabe o porquê disso. Ele lembra a Vitória que ela nunca mais falou sobre a venda das terras dela e se mostrou bem feliz quando desistiram de comprar ela. Lívia fica escutando a conversa deles do lado de fora do quarto. Vitória manda Felipe sair porque ele já está aborrecendo ela. Felipe deixa claro que está preocupado com ela. Ele pensa que Vitória esteja sendo chantageada. Vitória, para mudar o rumo da conversa, chama Felipe de dramático, deixando claro que ela não está sendo chantageada. Ela mente na cara dura que não saiu de madrugada. E usa Zilda como escudo perguntando se por acaso ela saiu de lá de madrugada ainda. Zilda começa a parte de Vitória e fala que Vitória não saiu de lá. Felipe fala na cara de Vitória que ele sabe muito bem que a Zilda é escudo dela. Não é para ela tentar fazer-lhe de trouxa. Ele sabe que está acontecendo alguma coisa e ela não quer falar. Vitória quer que Felipe traga até ela quem inventou a história dela estar saindo de madrugada. Ela quer ver se diante dela essa pessoa vai sustentar o que falou. Ela quer que ele saia agora porque ela precisa descansar. Lívia corre para se esconder para que não vejam ela. E Felipe sai do quarto de Vitória chateado, porque ela tentou enrolar ele. Lívia vai correndo contar para Anita que Felipe já está sabendo que Vitória saiu de madrugada e que ela está escondendo alguma coisa. Anita sabe que Felipe nem imagina que o filho de Vitória está vivo. Lívia confessa que deu muita vontade nela de contar toda a verdade para o Felipe. Anita aconselha a Lívia a não fazer isso porque Felipe não vai ficar contra a Vitória e ele não vai acreditar que Bernardo seja o pai dela. Lívia sabe que Felipe não acreditaria nela. Zilda reclama com Vitória que ela não sabe quem possa ter visto elas saindo. Só ela verificou tudo e não tinha ninguém. Vitória, como já não confia mais em Bento, acha que ele possa ter contado para Felipe sobre a saída delas. Zilda descarta essa possibilidade. Ela sabe que Bento é de confiança. Vitória pensava igual. Até aconteceu o que aconteceu. Ela está cansada de procurar tanto Bernardo e nunca encontrar ele. Ela quer sair daquela cidade rápido. Zilda fica chocada ao saber que Vitória vai desistir de procurar por Bernardo. Vitória fala que não pode fazer nada se o filho dela sumiu no mundo. Depois do casamento de Melissa, é para ela dispensar os empregados que eles vão voltar para São Paulo. Doroteia, para fuxicar mais um pouco, vai até o quarto de Vitória para falar com ela. Ela finge estar preocupada com Vitória, querendo saber como ela está. Vitória deixa claro para Doroteia que ela só deixou ela entrar porque ela queria pedir para ela agilizar logo o casamento de Felipe com Melissa. E tem que acontecer na data certa. Doroteia demonstra ficar muito feliz com o pedido de Vitória porque ela quer mesmo ver eles casados. Vitória quase chama Doroteia de desocupada, mandando ela fazer isso, já que ela não tem outra coisa para fazer. Doroteia sorri para não mandar Vitória para bem longe.